Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Todos que se encontram nesta manhã na presença de Deus, aí nas suas labutas, né? Da vida, do trabalho, em todas as partes da sua vida que sejam concretizados na presença de Deus, né? E nesta manhã é uma manhã como normal, como outras manhãs, mas cada dia nós somos surpreendidos com lutas, dificuldades, mas também nós temos um remidor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos o nosso Deus que está ao nosso lado todos os momentos da nossa vida. E eu quero nesta manhã compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor nesta manhã. Meus amados que estão aí do outro lado, né? E eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus nesta manhã. E creio que Deus, através dos teus servos, através da sua palavra, ele fala, né, no coração de muitas pessoas que dá lugar, né? Mas antes de tudo, meus irmãos, inscreva no canal, dá o like, né? Todos os vídeos, dá o joinha lá em todos os vídeos. E que sejam recompensados por Deus, porque você está contribuindo para a palavra de Deus chegar a pessoas que necessitam ouvi-la. Amém? Eu quero deixar aqui alguns versículos da nossa meditação nessa manhã, no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Um capítulo conhecido de todos, mas renova a cada manhã nas nossas vidas algo novo dentro da palavra de Deus, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aqui no capítulo 18, verso 1 a seguir, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na minha mão, na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Nós vemos aqui, no início do capítulo 18, verso 1, ele compara o povo como o vaso, o oleiro, Deus, né? Ele começa com uma comparação, uma parábola aqui, mas ele estava querendo dizer para o povo de Israel. Jeremias foi um profeta de Judá, mas ele lança aqui, até o verso 6, ele fala sobre o povo de Israel, casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na minha mão, na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Né? Mas ele foi um profeta de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Começou o seu reinado, o seu ministério através, na época do rei Manassés, e chegou até o rei Josias também. Nós podemos ver que aqui, o próprio Deus, veio a palavra do Senhor a Jeremias, né? Levanta-te e desce. Primeiro, levantar é colocar à disposição para sair para fazer algo. Levantar é colocar em posição de combate, de trabalho. Mas aí tinha que levantar e descer para ver o que o oleiro fazia lá com as rodas, amassando o barro, né? E fazendo os vasos. Porque nós podemos ver que para chegar um vaso, ele passa por muitos procedimentos. Primeiro tem que cavar o barro. Tem que usar ferramentas, picaretas, né? Para cavar o barro. Depois desse barro cavado, vai ter que molhar ele, deixar ele curtir na água, para ele amolecer, para ser amassado. Depois que ele amolecer, tem que ser amassado,
levado para perto da roda, onde fabrica vasos. E ali, os processos do vaso é muito longo. Começa com o cavar do barro, o molhar o barro, curtir o barro, depois amassar o barro, levar o barro para perto do oleiro. Chegando lá, ele tem que ser moldado na mão do oleiro para fazer o vaso que ele quer fazer. Cada vaso tem a sua serventia lá, né? E depois que ele faz o barro, tem que levar o vaso para enxugar. E quem enxuga o vaso é o sol. E Jesus é comparado na Bíblia como o sol da justiça. E o vaso era levado para o sol para secar, para enxugar. Depois dele enxuto, ele era levado para o forno, para ser queimado. E nós vemos esses processos no vaso. Depois que ele foi queimado no fogo, que ele foi tirado do forno, ele tem que colocar ele para esfriar. Não pode abrir o forno de uma vez. Não pode tirar o vaso de uma vez de dentro do forno. Ele tem um certo tempo para tirar ele do forno e colocar à disposição do oleiro para voltar nele e fazer os seus acabamentos de pintura, de desenhos. Primeiro que o vaso, depois que ele é queimado, ele tem que cantar. Você bate nele, ele tina, ele canta. Entendeu? Depois que o oleiro pegou o vaso no sol, ele prepara o vaso para separar o vaso para servir para alguma coisa. Mas de qualquer forma, todo ser humano é vaso. Vaso para honra e vaso para desonra, né? Eu creio que você não vai querer ser vaso de desonra. Eu creio que você quer ser vaso para honra. Nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 e 8. Olha bem. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Esses tesouros em vasos de barro. Deus tem colocado nas nossas vidas tesouros, dons, algo grande espiritual nas nossas vidas, de discernir as coisas de Deus. Esses tesouros, ele colocou dentro de nós. Nós somos vasos de barro. Deus poderia ter escolhido vaso de ouro, vaso de prata, vaso de bronze, mas ele escolheu vaso de barro, porque Adão veio do barro. E dentro do vaso de barro, Deus tem colocado dons. Deus tem colocado talentos. Deus tem enchido do Espírito Santo os vasos de barro. Porque quando o barro, ele tem um problema, o vaso tem um problema na mão, que deu na mão do oleiro, ele foi quebrado, ele quebrou na mão do oleiro. E lá, ele foi levado de novo para ser moído aqueles cacos, nas rodas, né? E lá, depois que moeu aqueles cacos, ele entrou num novo procedimento para chegar como barro novamente, para ser construído outro vaso. Então nós vemos porque para fazer um vaso do barro é mais fácil do que pegar o vaso pronto, quebrar ele, moer ele e fazer outro vaso. Dá mais trabalho. E nós vemos aqui também, louvado seja o nome do verso 8, que diz, de 2 Coríntios 4:8, diz assim, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Os vasos de Deus na terra têm os seus momentos de tribulação, os seus momentos de tristeza, mas ele é um vaso. Da mesma forma, Paulo escreve à igreja de Tessalônica, capítulo 4, verso 4, 1 Tessalonicenses. Ele diz assim, ó, que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Você é uma mulher, um homem, é um jovem, você é um vaso. Mas você sabe possuir esse vaso, né? Sabe possuir esse vaso que é você, em santificação e honra. Porque esse vaso foi feito para honra, para amor, para esperança,
tudo que tem nos tesouros celestiais, o seu vaso foi feito para Deus colocar dentro de você. Deus colocar dentro de você esses tesouros. Israel estava de uma forma destruída, quebrado, no cativeiro, né? Israel estava no cativeiro da Babilônia. Judá, que Jeremias foi o profeta de Judá, também estava na Babilônia, que Israel estava na Síria, foi primeiro do que Judá. E nós podemos ver, irmãos, que aqui Jeremias foi tomado nas mãos de Deus para ele descer na casa do oleiro. Porque Deus mostrou para Jeremias o que ele ia fazer com o povo dele. O povo dele quebrou na mão dele. Mas ele fez do povo uma nova nação, um novo povo. Deus quis mostrar ali a sua preocupação com o povo que tinha desobedecido. Foi feito vaso. Foi feito vasos. Mas esses vasos deixou-se quebrar. E foi de novo para a mão do oleiro, que é Deus. Deus começou a trabalhar na nação. Deus começou a trabalhar na vida do povo de Judá, de Israel. Deus começou a trabalhar de uma forma grande. Porque no verso 6 diz assim, ó, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus estava falando, mostrando para Jeremias aqui, o simbolismo da nação no vaso. O vaso é a nação. O oleiro é Deus. Deus sabe, no tempo certo, no momento certo, de trabalhar na vida de um ser humano. Porque Deus colocou no ser humano o livre-arbítrio. Deus colocou no ser humano livre de querer e de não querer. De agir e não de agir. É Ele que manda o ser humano no seu livre-arbítrio. Deus esperava momentos exatos para entrar com a providência na vida da nação. E Deus faz isso hoje. Ele fez através de Jesus. Nós temos um acesso mais importante do que Israel. Porque a igreja de Jesus, que era gentias, que era povo ímpios, se tornou igreja no lugar de Israel. Nós estamos na mão do oleiro Jesus, do oleiro Deus, do oleiro Espírito Santo. Nós não somos mais o que éramos antes, mas nós somos povo santo, peculiar, escolhidos seus de boas obras. Nós vemos que nós temos batalhas e batalhas, e é duro para vencer. Se não for na presença de Jesus, se não for nos pés da cruz de Cristo, muitos desistem das suas caminhadas. Porque nós estamos em tempos difíceis. Tempos de entrar nos fornos e ser queimado pelo fogo da provação. Ir para se enxugar na presença de Jesus como sol da justiça. Preparados como vaso para ser usado. Não para por aí, as lutas vêm. Os problemas vêm, as perseguições vêm, os males vêm nos atingir, mesmo que somos vasos aprovados. É aí que vêm as tribulações da vida para tirar nós do foco da nossa vitória. Mas eu quero te dizer nesta manhã, ainda bem que muitos se quebram nas mãos do oleiro. Porque se quebrar na mão de outra pessoa, se quebrar a não ser na mão do oleiro, ele está arrasado na sua vida. Israel quebrou várias vezes na mão de Deus, e Deus continua amando Israel. A Bíblia manda nós orar pela paz de Jerusalém. Então nós vemos que Deus tem promessas para o povo dele. Só que nós somos povo peculiar, seus, escolhidos, de boas obras, né? E nesta manhã eu quero transmitir para você esta palavra. Que esta palavra chegue até você, né? Para que você levanta e desce. Busca a Deus, ora a Deus. Esteja na presença de Deus, porque você é vaso. Tem vasos de todas as qualidades na igreja. Deus usa vasos de várias maneiras. Tem vasos para todos os meios na casa de Deus. Seja o vaso que Deus quer te usar. Seja o vaso que Deus quer te usar. Você sabe em que tipo de dom Deus colocou dentro de você como tesouro. Você sabe o seu chamado, você conhece o seu chamado.
Então desenvolve o seu chamado no ministério que Deus te colocou, no ministério que Deus te chamou e te deu esta oportunidade de estar aí na presença dele na igreja como um vaso na mão dele. Não para ser quebrado de novo, mas ser usados por ele. Receber, às vezes, você pode ser um vaso para receber óleo, para guardar óleo, vaso para guardar vinho, vaso para guardar perfume, mirra, vaso para guardar vários tipos de ungüentos, vasos de conselhos, de vitórias. E muito assim na casa de Deus. Deus fez o seu povo uno, membros diferentes, mas no mesmo corpo. E cada um Deus deu um dom. Então você tem um tesouro dentro de você. Desenvolve ele. Deixa Deus te usar. Deixa Deus falar com você em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Nesta manhã, mais uma vez, eu agradeço pela sua atenção, que você vai ouvir essa palavra, vai transmitir essa palavra para outras pessoas, inscrevendo no canal se não é inscrito, dando like nos vídeos e também compartilhando para os seus contatos. Amém? Vamos estar orando, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço nesta manhã por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Deus, de estar na tua presença, louvando, agradecendo o Senhor, pelas bondades que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê vitória nesta manhã.